Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila de Literatura e Redação e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a estrutura externa da redação da URGS. A gente tem que pensar primeiro o porquê que a estrutura é importante no geral. A URGS em si não cobra intervenção, como lá no Enem. Então a gente tem que organizar e estruturar o nosso texto de uma forma encadeada, que ele se abra e se encerre de uma forma coesa, coerente e que haja uma similaridade entre as informações. Nós sempre sugerimos estruturas de redações que são padronizadas ou que mantêm uma ordem normalmente utilizada com linearidade, ou seja, vocês tentarem sempre escrever da mesma forma, porque evita deslizes desnecessários e também evita que as coisas fujam de ordem e fujam de contexto. Quando a gente tem 4 parágrafos, um com cada função pré-estabelecida, é muito mais difícil errar, é muito mais difícil se perder e principalmente é muito mais difícil afetar a coesão e a coerência. Porque normalmente quando nós partimos de um pressuposto de que vamos escrever de uma forma mais livre, as coisas podem fugir da sua lógica. Porque daí às vezes a gente se estende demais num assunto, a gente se corta um pouco em outro e a prova só tem 50 linhas. Ótimo, parece muita coisa, mas ao mesmo tempo não é. Porque às vezes o nosso fluxo de pensamento tá tão louco, tá tão assustado e tá tão empolgado com o tema que a gente vai se perdendo. Então manter 4 parágrafos com tamanhos parecidos, evitando grandes discrepâncias, é sempre muito bom para a organização do texto. Por que manter uma estrutura fixa? Ou seja, encontrar uma estrutura para você, procurar essa estrutura e mantê-la fixa, porque isso evita erros. Se você sempre começar uma introdução de uma forma parecida, se você sempre começar um desenvolvimento de uma forma parecida, produzir uma síntese lá na conclusão de forma parecida, evita desvios. A primeira vez que tu construir aquela frase, ela vai ter uma vírgula lá meio errada, mas se tu construir 3, 4 vezes a mesma frase, daqui a pouco tu não erra mais. Então manter estruturas fixas, parágrafos com uma ordem de escrita sua, não vão muito louco atrás de estrutura, atrás de modelos prontos pela internet. Não façam isso, criem a estrutura de vocês. Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil de evitar desvios, não só ortográficos, mas também de organização. Então sim, criar um modelo de estrutura para você é sempre muito bom. Tentar começar os parágrafos de uma forma parecida ou com caminhos mais parecidos é sempre bom, porque te mantém numa linha organizacional até mesmo para os teus pensamentos. Às vezes tu tá meio perdido, mas se tu já tem uma ideia, tipo, aquela vez eu comecei uma redação assim, é meio caminho andado. É sempre bom a gente evitar desgastes desnecessários. O primeiro parágrafo é sempre de introdução. Para que ele serve? Para contextualizar o leitor sobre o tema, explicar ao leitor o tema e apresentar as necessidades da proposta. Ou seja, a gente precisa dar um contexto para o que está acontecendo, não sair simplesmente escrevendo a rodo, apresentar sobre o que a gente está escrevendo. Não se pode partir do pressuposto de que o corretor sabe absolutamente nada. Como assim? Vocês têm que tratar o corretor como se ele fosse meio fora da casinha. Por quê? Porque se a gente partir do pressuposto de que ele sabe de alguma coisa, a gente deixa de explicar as coisas no texto. Então sim, é necessário apresentar o tema, mesmo que ele esteja lá em negrito na tua prova. E por último, as necessidades da proposta. A URGS não faz como o Enem, que te pede apenas teses para resolver um problema. Não. A URGS tem propostas situacionais, como a gente conversou no outro vídeo passado. Isso, pra lá. Eu não sei de que lado sobe o cardzinho, mas vocês procurem aqui o vídeo de redação URGS. A gente sempre vai ver situações na prova. Então, se a situação tá ali e tu não respeita ela, você está fugindo da lógica do tema. Você está fugindo da lógica da proposta que a redação está te dando. Dessa forma, você precisa colocar logo na introdução tudo o que foi pedido. Nossa, Isa, mas pediram para mim se eu concordo, qual a opinião do autor e qual o meu posicionamento. Vai tudo na introdução. Organiza, faz aquela nossa dica de sempre. Vira o caderno e faz uma linha de organização. Cria o teu projeto de texto antes de escrever.
Mas sim, é necessário que tudo que a proposta pediu esteja na introdução. A exemplo disso, a gente tem aqui uma proposta dizendo: você deve se posicionar a respeito das ideias, contestá-las ou aprová-las integral ou parcialmente. Então a gente tinha que colocar lá o contexto do tema, o tema, a ideia da autora e se a gente concordava ou discordava parcial ou integralmente. Fechado? Tem que ter todas as coisas que a proposta pediu na introdução. Desenvolvimento são os 2 parágrafos centrais da nossa prova, normalmente o parágrafo 2 e 3. Eles servem para explicar o que a gente apresentou acima. Digamos que a gente vai usar o que foi dito na prova que a gente acabou de ver. Vamos explicar as ideias da autora num parágrafo e as coisas que fazem com que a gente concorde e discorda dela. Ou vocês podem até mesmo, eu discordo por 2 motivos. Então você apresenta no D1 um dos motivos e no D2 outro motivo. Organizem as informações e respeitem o que vocês disseram na introdução. A introdução é o roteiro do resto do texto. Então, se vocês têm um lugar para se dedicar, seja na introdução. É sempre importante que vocês apresentem essa informação que vocês escolheram, seja ela uma tese, seja ela uma confirmação, seja ela uma opinião. Liguem ela a elementos externos, o famoso, famigerado, adorado, Pátria Amada Brasil, repertório cultural. Unam as informações, não jogam o repertório de um lado, a informação do outro, deixa todo mundo solto. Junta essa ideia, como visto nisso, pode se apresentar a minha ideia. E encerrem. Nunca deixe de encerrar um parágrafo. Colocar lá o ponto final, encerrar a ideia, porque senão a pessoa que está lendo parte do pressuposto de que tu vai continuar desenvolvendo isso no próximo parágrafo. Por fim, quando a gente se encaminha, nós temos que pensar que a URGS não usa qualquer tipo de repertório, mas ela também usa vários tipos de repertório. Não é tudo o que serve de repertório cultural, mas a URGS aceita coisas que nem todas as provas do país aceitam. Aí entra o que a gente chama de experiência básica, ou seja, a tua experiência pessoal. Quando tu for usar esse repertório sociocultural, quando tu for usar essa base que vai confirmar a tua informação, o que tu pode usar? Experiências próprias. Por exemplo, eu discordo da autora porque já aconteceu comigo. Totalmente válido. Eu respeito a ideia da autora e concordo porque com a minha melhor amiga também já aconteceu. Vocês podem utilizar, se a prova permitir, lembrem que a estrutura pode pedir para vocês lá na proposta impessoalidade, mas se ela não falar nada, vocês podem usar as experiências de vida de vocês, dos familiares de vocês, dos amigos de vocês, que vocês viram na rua, é uma pessoa desconhecida. Só não precisa dar muita explicação. Como assim? Não precisa dizer, a minha amiga Ana, a gente se conheceu lá no colégio Padre Reus e a gente estudava na turma 3C e a gente ia pro recreio comer batata. Não precisa de tudo isso. A minha melhor amiga passou por esta situação. X. Vai direto ao ponto. Tu não precisa explicar pro corretor quem é tua amiga. Fechado? Quando a gente encerra a redação da URGS, o que a gente faz, ora, chora? Depois. Por quê? Nós estamos acostumados com a intervenção lá do Enem. Não existe isso aqui. Vocês vão fazer o que nós chamamos de síntese. O que é isso? Literalmente pegar tudo que vocês escreveram acima e resumir. Nada mais. Vocês não vão precisar acrescentar novas informações. Vocês não vão precisar dar novos exemplos, dar novos repertórios, dar novas ideias. Se vocês querem apresentar ações, é um tema mais social, a URGS não foi tanto para as coisas abstratas. Quer apresentar uma ideia? Pensem em coisas viáveis e dentro da realidade de vocês. A prova da URGS quer que vocês encerrem o texto de uma forma que ele dê um fechamento, ele seja um abraço para tudo que foi dito antes. Então, nada melhor do que reproduzir o que já foi dito. Dessa forma, pode-se ver que eu concordo integralmente com a autora, de acordo com o que foi dito nos parágrafos anteriores. Literalmente pega a tua introdução e resume ela junto com o que foi dito. Encerrem a redação de uma forma que ela mantenha o caminho que foi feito até agora. A síntese nada mais é do que um resumo. E é isso que vocês precisam fazer no fim da redação.
Eu sei que parece super difícil, normalmente é complicado, porque parece que a gente está o tempo todo se repetindo, mas não tem problema. Vocês podem usar dos sinônimos e vocês podem também usar de caminhos entre as coisas, formas de ligar essas informações. Como é dito, pode ser visto, supracitado. Mostrem que vocês, de acordo com o que eu falei até agora, pode-se concluir o quê? De acordo com o que foi visto até agora, percebe-se que eu concordo com a autora, segundo os motivos XY, que já foram explicados. É simples, não precisa inventar muita balaca, não precisa fazer um baita negócio de intervenções em balaca, não. Síntese. Pega uma caneta, pega um canetão e escreve na mão, síntese. Vai lá, tatua, vai no tatuador e tatua. Tatua, síntese. Não esqueçam disso. Não tentem fazer intervenção na URGS, porque dificilmente vai funcionar. Fechado, galera? A estrutura da URGS é bem mais básica que a do Enem, até porque a correção da URGS é um pouco mais estrutural. Ela tem passos e passos pequenos a ser analisados. Ela analisa esmiuçadamente, principalmente gramática. Então a prova da URGS não precisa fazer com que vocês sigam ordens e linhas, até porque para a URGS não é interessante que todo mundo vá bem. A URGS é uma prova de vestibular, ela é eliminatória. Então onde ela puder ir te comendo pontos, é melhor até para a prova. Não a prova em si, né? A entidade universidade. Então, se vocês irem seguindo caminhos padronizados, organizando, tentando escrever redações mais parecidas, evitem criar ideias mirabolantes no dia da prova. É que nem fazer receita no MasterChef. O cara nunca fez na vida, daí chega no MasterChef e quer fazer. Vocês não são assim. Vocês vão fazer a receita que vocês sabem fazer. Vão fazer miojo. A miojo funciona, gente. Mata a fome, todo mundo sobrevive até o jantar. É mais fácil a miojo bonitinha do que tentar fazer lá uma receita que não funciona. Entendido? Criem redações estruturadas. Criem sínteses. Se organizem. Bebam água. Usem protetor solar. Se possível, fiquem em casa se precisar sair. Usem máscara. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.